Oi, minha preciosa, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Carla Gregório, aqui da Mudar é Arte, e hoje eu vou ensinar para você como eu fiz essa casinha. Eu usei para fazer essa casinha, essa peça em MDF, usei também o stencil da OPA 051, que é o de telhado, usei também o stencil da OPA 1084, que é o de tijolo, o guardanapo, esse aqui, que é o 05, e 2 tons de tinta. Usei o tom papiro antigo da Full Colors e o marrom escuro também da Full Colors. Para fazer o vasinho que vocês vão ver, nós pintamos com a tinta Chalk verde inverno da Gliarte. E se você quiser aprender como foi feito esse puxa-saco, fica comigo até o final. Se você gostar, dá muito like para tia Carla, por favor. Chama aquelas amigas, convida, compartilha, sai chamando todo mundo e vem comigo que eu vou te ensinar essa preciosidade, gata. Ó. Perde esse vídeo não, assiste ele todinho e vem. Vamos aprender uma casinha puxa-saco usando guardanapo e muitos outros detalhes. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai usar guardanapo é passar um tom claro por baixo de tudo. Depois que você passou esse tom claro, o que acontece? Aí sim você faz a aplicação. Por que não colocar direto no MDF? A imagem do guardanapo ela não vai ser tão latente. E aí, como você quer que essa imagem apareça bastante, então o primeiro passo é você dar uma demão de tinta clara, qualquer cor clara que você tiver aí depois você entra com a aplicação do guardanapo. E aí o que acontece, ó? Primeira coisa que você vai fazer é a aplicação da cola gel. Eu vou colocar uma quantidade generosa. O que faz borrar um guardanapo? Sempre excesso ou falta de cola. Então eu sempre uso um rolinho para espalhar muito bem essa cola na peça. Esse rolinho ele vai garantir que você deposite a quantidade exata de cola para fazer essa colagem. Então, eu espalho em tudo antes da colagem do guardanapo. Aqui, ó, o que aconteceu? Eu coloquei mais um pouquinho de cola, espalhei bem. Como é que você faz agora para retirar o guardanapo? Ó, você vem no dedo, faz esse movimento aqui, ó, no próprio dedo. Todo guardanapo ele vem com 2 ou 3 películas, depende da marca do guardanapo. E aí você pega o guardanapo, com essa ponta desse dedo molhada, ó, você aperta assim, ó. O que vai acontecer? As películas, elas vão saindo, ó. Saiu uma, você tem que retirar todas, ó. Aí você faz o mesmo formato, ó. E ela vai acontecer o que aqui? Ela vai retirar a segunda. Ela vai retirar a segunda película. Você puxa. Aí, o que acontece? Agora, eu já retirei todas as películas do meu guardanapo. Esse é o fundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o guardanapo aonde eu quero. Veja o desenho para não colar errado. Vou encaixar ele bem rente ao final da minha peça. E estico. Primeiro eu estico, alinho bem, depois eu aliso, ó. Estiquei, vi que não tá faltando nada. O que eu vou fazer? Com a mão bem devagar, ó, bem levezinho. Não preciso pôr força na minha mão. Eu dou uma espalhada. Espalhei? Agora eu vou pôr força na bagaça. Pego um plastiquinho, coloco em cima e com, ó, a película aqui, eu vou alinhar esse guardanapo sobre todo o meu puxa-saco. Não precisa ter medo, porque aqui não vai rasgar, tem um plástico por cima. Se você for fazer isso sem o plástico, aí você rasga. Porém, aqui tem um plástico que me dá essa proteção e eu posso colocar força na mão sem medo. Faça esse trabalho e alinhe muito bem, ó. Tire, olhe de novo, tem alguma parte que precisa melhorar.
você esfrega mais um pouco. E aí, tira. Tirou, uma dica que eu dou valiosa para vocês, jato quente. O que o jato quente vai fazer? Ele vai impedir, se tiver alguma coisa enrugado, ele vai dar um jato quente e a cola vai secar mais rápido. O que eu vou fazer? Eu fiz a lateral, agora eu vou puxar para o fundo dessa peça. Eu vou com o desenho pro fundo e faço o mesmo esquema, ó. Sem cortar o guardanapo, eu só vou recortar esse guardanapo quando eu for arrematar a parte. Aí, o que eu faço? Mesma coisa, ó. Você pode fazer isso com o fundo do guardanapo ou com um paninho, se você se sentir mais confortável. Só que como você tá fazendo a emenda teoricamente, o que acontece? Você puxa para não ficar acúmulo aqui, ó, tá? Então, você puxa pro meio, tá bom? E vai trazendo e fazendo esse mesmo formato, ou com pano, ou com paninho, você que determina aí como você quer fazer. E vai alinhando e alisando, levantando sempre o saquinho para você ver o que você está fazendo. Sempre tem que fazer esse processo de levantar esse saquinho. Porque é aqui que vai te mostrar se você deixou enrugado ou não. É nesse levantar, se a emenda ficou boa ou não. É tudo aqui que você vai identificar. Ó, fiz de um lado, finalizei aqui, vou voltar pro meu jato. Aqui é o seguinte, tem duas possibilidades. Possibilidade 1, você segue o desenho aqui e faz uma emenda somente nesse complemento. Opção 2 é fazer o que eu vou fazer. Eu vou recortar com uma lixa de unha, pode ser de unha ou de pé. Você faz esse movimento, retira todo o excesso do seu guardanapo e você recorta somente o complemento dele. E aí cola e faz o mesmo procedimento. Todas as vezes que eu trabalho com guardanapo, eu gosto de dar uma esfumaçada nele. Nesse caso, eu vou dar uma esfumaçada com a própria tinta que eu usei para pintar. Eu vou entrar bem com essa tinta sobre o guardanapo, sobre todas as pontas dele. Lembrando que para você fazer esse processo, é pouco guardanapo, é pouco... Lembrando que para você fazer esse processo, é pouca tinta que você coloca no pincel, tá? Porque se você, no pincel, no rolinho, porque se você colocar muita tinta, o que vai acontecer? Ele vai acabar encharcando o seu guardanapo, e essa não é a intenção, é uma intenção de dar uma esfumaçada nessa peça. Então, por isso, a gente faz dessa forma com pouca tinta no rolinho, tá? Então, você vai fazer isso em todos os cantos do seu guardanapo. Eu gosto de fazer isso porque ele tira o aspecto de papel e ele imita uma pintura quando você faz dessa forma. Então, é desse jeito que a gente faz a aplicação do guardanapo. Para você envernizar esse guardanapo, você pode usar a própria cola gel por cima do guardanapo. Agora, vem comigo que tem mais passos por aí. Agora, eu vou ensinar para vocês fazer um efeito de tijolo nessa parte que está pintada aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse stencil, ó, tá vendo? Ele tem 2 tamanhos de tijolo e eu vou usar o menor e vou fazer alguns trabalhos aqui nessa lateral, tá? O que eu pego? Ó, peguei a tampinha da tinta e vou tirar o excesso dela no pincel, tirar bastante o excesso. Depois que eu retiro bastante o excesso, eu venho com o meu stencil, posiciono o stencil aqui e vou fazer a brincadeira, ver qual que é o lado certo do stencil. Gente, menos é mais no stencil, tá? Então, assim, não deixe o pincel muito molhado para não danificar o seu trabalho. Então, você vem, ó, segura
com a mão. Você pode dar batidinha ou fazer movimento circular. Tem dificuldade para trabalhar com stencil? Põe uma fita crepe para te ajudar a segurar, tá bom? Aí você vai lá, ó, pode bater ou pode movimento circular. Você vai fazer esse trabalho aqui em alguns pontos dessa frente, tá? Retiro, ó, olha o que acontece. Que show de bola! E aqui eu faço de novo, minha amiga. Eu vou seguindo o plano aqui e vou fazendo esse trabalho de bater esse stencil. Aí é você que determina onde que você vai colocar, tá bom? Você pode fazer uns tons mais claros, outros mais escuros também, que também fica muito bacana desse jeito. Ó, tirei, ó. Olha o que aconteceu aqui em cima. Show! Vou fazer mais um desse lado e a gente encerra esse trabalho com o tijolinho no stencil, tá? Ó. E ficou assim. E agora nós vamos finalizar mais uma parte. Eu desmontei essa parte da frente para facilitar o processo de criação da peça. Então, ela vai ser colada aqui na frente pra gente entrar com o acabamento dela aqui, tá bom? Então, uma dica é sempre tire essa peça para facilitar a colagem e o trabalho na parte de baixo. Agora eu vou fazer com vocês a parte do telhado. Eu vou fazer um efeito mais envelhecido nesse telhado, então o que que acontece? Esse pincel, ele é um pincel velho, ele já está com as cerdas mais duras, então a pintura dele, ela vai ficar mais marcada. Então, o que que acontece? Ó, conforme eu passo por ele tá duro, ele vai fazendo uns riscos nesse telhado. Então, você vai passando em tudo aqui, ó, e vai dando esse efeito mais riscado por ser um pincel velho. Esse efeito mais riscado, você pode fazer também com um pincel de cerdas de cabo amarelo, também você pode fazer. Por quê? O telhado, ele é envelhecido, né, gente? Ele não é uma pintura 100% chapada, o telhado. Então, por isso que eu vou fazer dessa forma. Você vai até o final e volta. Por ser mais duro a cerda do pincel, ele vai dando um efeito diferente no telhado. Aí, ó, meninas, o que que eu fiz? Ó, tá vendo como ficou o efeito? Ele ficou um efeito bem envelhecido mesmo, bem riscado. Aí, o que que eu faço para potencializar esse efeito riscado aqui? Eu venho com a lixa e vou desgastar ainda mais essa pintura, ó. Desgasto bem mais essa pintura, porque eu quero que fique com um aspecto mais velho mesmo de telhado. Aí, o que que eu vou fazer? Vou entrar com esse stencil, que é o stencil de telhado. E eu vou entrar com esse stencil, que é o stencil de telhado, e vou usar a mesma tinta que eu pintei a frente do puxa-saco. Eu vou retirar o excesso no pincel Pitois. E vou na minha peça, vou posicionar o telhado. Quando você quer potencializar um tom, dá batidinhas, ele destaca mais do que movimento circular, mas aí fica ao seu critério. E eu vou dar umas batidinhas aqui, ó. Segura bem esse stencil para não borrar. E eu vou aleatoriamente, vou dando esse efeito de telhado na minha peça. Ó, um efeito bem rústico mesmo, tá vendo? Você pode dar uma secada.
reposiciona o seu stencil, onde você começou, e continua fazendo o trabalho. É sempre bacana você fazer dessa forma para saber se o que você está fazendo tá dando certo ou não, porque às vezes você faz em tudo e quando você vê, não tá do jeito que você gostaria. Ó, aí eu volto. Meninas, vocês estão vendo que o meu stencil ele está se movimentando. Esse tipo de trabalho não tem problema o stencil se movimentar. Porém, quando você faz outros trabalhos, o interessante é que o seu stencil não mova um dedinho. Só que no meu caso, o trabalho é envelhecido, então não tem problema não se ele se movimentar. Aí eu vou continuar fazendo o trabalho, ó, reposicionando o stencil no desenho e vou seguindo aqui. Se você se sentir mais confortável, pega uma fita crepe, fixe esse stencil bem aqui e aí você continua fazendo o seu trabalho aqui, porque o stencil ele não vai movimentar de forma alguma. E aqui eu só tô batendo no desenho, então pra mim não muda se esse stencil se levantar ou não, ó. E eu vou seguindo, fazendo até o final esse trabalho com o stencil. Se você acha que precisa de mais tinta, coloque mais tinta. Quanto mais tinta tiver, mais o efeito vai aparecer, tá bom? O que eu vou fazer também para dar uma potencializada aqui, eu venho com olha como ficou. Se você acha que tem que potencializar mais, coloque mais. Eu vou fazer mais uma vez para vocês verem como vai ficar. Ó, vocês viram, meninas, que ficou um aspecto riscado aqui, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma fita crepe, vou fixar esse stencil aqui. E fixando o stencil, eu vou fazer com batidinhas esse trabalho de telhado aqui. Posiciona muito retinho e faça com... eu vou pegar a mesma tinta que eu usei para pintar a frente. No pincel pituar, tiro totalmente o excesso. Quando é para fazer esse tipo de efeito, eu gosto mais de fazer batidinhas, mas você pode fazer, se você se sente mais confortável com o movimento circular, faça com movimento circular. Eu gosto de dar batidinhas, porque eu acho que aparece mais o trabalho. Você vai fazendo isso, ó, em todos os vãozinhos do seu stencil. Se você acha que precisa de mais, pegue um pouquinho mais, porém, lembrando que você precisa retirar esse excesso, não bata sem retirar esse excesso. Depois que eu retiro, esse é o efeito que vai ficar, ó, tá vendo? Então, você vai fazer da mesma forma, você vai posicionar o stencil novamente. Eu sempre posiciono ele por cima da onde eu quero e sigo desenhando igual eu fiz desse lado aqui. Ó, depois de finalizado, esse é o efeito. O que eu gosto de fazer para envelhecer ainda mais? Eu vou com a lixa, ó. E dou uma envelhecida ainda mais nesse trabalho. E esse é o resultado que fica. Vamos pro próximo passo agora, vem comigo. Agora nós vamos finalizar, ó, já está colado essa parte aqui da frente. Nós vamos dar um acabamento nela agora. Eu vou colocar esses passarinhos aqui, ó, como se eles estivessem em cima do telhado. Então, ele vai entrar bem aqui nessa lateral. E nessa parte aqui, eu vou colocar esses vasinhos pra decorar. E depois que eu colar o passarinho, que ele vai vir aqui, ele vai entrar em cima do telhado, aqui assim, e os vasinhos vão ser colados e a tampa. E esse é o resultado depois. Eu já volto para mostrar o resultado para vocês. E esse é o resultado que fica depois de pronto, ó, todo com guardanapo na lateral,
o telhado feito na tampa, o guardanapo no fundo e a frente dessa forma. Esse tijolinho aqui em cima, o passarinho no telhado e os vasinhos de flores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta aqui embaixo o que você achou. Vem comigo!